Está muito na moda, cada vez mais a gente vê a reprodução de séries de TV, filmes que revertem. Aliás, vamos orar, né? Primeiro pelas ofertas, depois a gente começa a falar sobre o que está no meu coração. Senhor, nós te louvamos, te adoramos, bendizemos a Ti, pelo mantimento que o Senhor tem posto na Tua casa, que o Senhor tem levantado filhos maduros, com mentalidade de contribuição, com coração solidário. Isso é um reflexo de que nada tem faltado em nossa sementeira, que o Senhor tem nos abençoado ricamente, que o Senhor tem mandado a chuva, que o Senhor tem mandado a provisão, a ponto não só de nos manter, mas de transbordarmos. Os teus filhos estão transbordando, por isso a obra tem sido mantida, porque tudo vem de Ti, das Tuas mãos. Te adoramos, porque as ofertas são sinônimos de corações gratos, não na expectativa do que o Senhor vai fazer, mas com a convicção do que o Senhor já fez por nós. Te adoramos. Continua nos abençoando e que o desenrolar desse culto, ministrar da palavra, ainda dos louvores que vierem, tenha um caráter transformador, confrontador, a ponto de ninguém sair daqui da mesma forma que entrou. Nós oramos confiando no Teu poder, te agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém. Como eu ia dizendo, tem cada vez mais sido produzidas séries de TV, filmes que vertem linguagem cinematográfica, obras de ficção, obras literárias muito conhecidas. Há pouco tempo atrás teve um lançamento de uma série de um dos livros que eu mais gosto, que mais marcou minha vida, que é O Admirável Mundo Novo, um clássico do Aldous Huxley, virou série. E a gente começa a fazer a ideia de como seriam aqueles personagens que você viu primeiro no livro, se afeiçoou a eles e começou a fazer uma imagem deles. Esse cara deve ser louro, esse deve ser barbudo. Eu lembro quando lançou o filme do Dan Brown, qual era o nome mesmo? Anjos e Demônios? Não, tinha outro. O Código da Vinci, pronto. E escolheram para personagem principal do personagem Robert Langdon, escolheram Tom Hanks. E aquilo foi um escândalo, porque ninguém imaginava o Robert Langdon como Tom Hanks. Não, imaginava outra pessoa, totalmente diferente. Muita gente não foi assistir o filme de protesto, porque imaginava uma pessoa totalmente diferente. Surpresas boas a gente está tendo, por exemplo, com a série que a gente já anunciou aqui algumas vezes, já trouxe um irmão para vir falar dela e para divulgar ela aqui no Brasil. E a primeira temporada acabou de chegar no Netflix, que é a série The Chosen. A série The Chosen é uma das que eu considero, talvez acho que a melhor obra de ficção do cinema, que fala sobre os evangelhos, sobre a vida de Jesus com seus discípulos. Então é uma série que eu recomendo efusivamente, uma série muito boa. Já está na, acho que terceira temporada nos Estados Unidos e no aplicativo próprio. Existe um aplicativo, The Chosen, você pode baixar. Mas a primeira temporada chegou também na Netflix, então ela está sendo mais divulgada agora. Série muito legal. Mas ali a gente vai confrontando meio que um retrato mental que a gente tinha de cada um dos personagens com a linguagem cinematográfica, com aquele ator. Eu acho que Pedro não era bem isso. Sabe, a gente vai fazendo esses cotejamentos, essas comparações com aquilo que a gente imaginava e aquilo que o cineasta imaginou, o ponto de vista dele, e o ator que ele escolheu para fazer isso. É muito comum isso acontecer. Eu queria que por alguns minutos vocês imaginassem como é que vocês imaginam, por exemplo, o apóstolo Pedro. Quando você fala em Pedro na Bíblia, no que é que você pensa? Como é que você imagina ele? Que palavra você poderia dizer sobre Pedro? Em uma palavra assim. Como? Nervoso. Engraçado que eu estou sem óculos, eu não escuto sem óculos. Eu não sei se vocês têm isso também. Eu tiro óculos e passo a escutar mais nada. É nervoso isso? Pronto, tá bom. Engraçado, é míope, mas eu fico surdo também. É porque a iluminação está batendo, está dando um reflexo. Eu prefiro a miopia do que o astigmatismo. Mas tá, nervoso. Impulsivo, talvez. Eu imagino Pedro barbudo, sabe? Aquela barba por fazer. Porque o barbudo, é difícil você usar barba. A linha do barbudo é muito tênue entre o estiloso e o mendigo. É questão de um dia. Você passa de um para o outro assim, numa velocidade extrema.
Eu imagino Pedro mais para o mendigo, aquele homem do mar, sabe, meio tosco. Imagino Pedro assim. Como é que você imagina Paulo? Apóstolo Paulo, para você ele era alto, baixo? Como é que você descreveria ele? Como é que você sente o Paulo lendo a Bíblia? Você acha o quê? Que ele era meio ranzinza com as irmãs? Não casem. A outra já machista. Sei. A gente vai criando as imagens, né? Como é que você imagina Judas? Traíra. Torcedor do Vitória. Seguramente. Por isso que ele morre caindo, né? Pesada essa. Judas parece ser o dissimulado, né? Tem imagem que ele gostava de agradar, fazer uma pompa, mas era o cobrinha por trás, né? Vamos lá. E João? Como é que você imagina João? O apóstolo João, São João. Como? Tranquilo. Tranquilão. Tá boa. O que mais? Vocês pensam o que de João? Como é que vocês imaginam que devia ser João? E aí? Como? Força. Doce, doce. Eu fico surdo mesmo. É doce. Doce, tranquilo. Se você puder, abra comigo o livro de Lucas, capítulo 9. Lucas capítulo 9, verso 51. Diz assim a palavra de Deus. Lucas 9, 51 em diante. Aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhes fazer preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram para um outro povoado. Algumas Bíblias não vão ter esse final. Vocês não sabem de que espíritos são, porque esse trecho só consta em alguns manuscritos, os mais novos. Os manuscritos mais antigos, as cópias mais antigas do Novo Testamento não constam esse trecho. Mas a gente considera que ele está, porque está na minha versão aqui, então eu li. Pronto, acabou. Mas é certo que Jesus repreendeu aqueles homens. Jesus estava nas últimas semanas de vida. Por muito tempo Jesus evitou Jerusalém, desde que se tornou conhecida a sua fama de milagreiro. Ele sabia que em Jerusalém poderia a qualquer momento, das duas uma, ou fazer uma agremiação política para nomeá-lo rei, havia um grupo querendo fazer isso, ou havia uma conspiração para prendê-lo e encerrar o seu ministério. Jesus já sabia que uma das coisas poderia acontecer e que existiam esses dois grandes movimentos. Um movimento meio que separatista para colocar Jesus como rei, entronizar, declarar independência contra Roma. Um movimento talvez mais associado aos zelotes, aqueles mais revolucionários. E havia um movimento meio que traiçoeiro, que talvez pode ter sido capitaneado pelos escribas, por fariseus ou por saduceus, mas que voltava para o governo de Roma dizendo: esse homem é um traidor, esse homem está levantando uma sedição, uma rebelião, então ele merece ser preso. Então Jesus por muito tempo evitou Jerusalém.
Mas a Bíblia fala aqui que estava chegando o momento em que Jesus discerniu que chegava a hora dele ir para o céu, dele completar o seu ministério e dele dar fim à sua obra aqui na terra. Então ele diz: estou resoluto, é hora de ir para Jerusalém. No caminho, ele envia 2 dos seus discípulos na frente. Vão na frente e vão preparando o caminho para a gente sair daqui. E esses homens vão para uma aldeia. Tiago e João, eles eram irmãos, filho de um homem chamado Zebedeu. Eles vão na frente e tentam conseguir uma pousada em uma das aldeias de Samaria. Muita gente sabe disso, mas se você não sabe, judeus e samaritanos, eles não tinham boa relação, eles não se falavam, eles tinham uma rixa histórica, que vinha mais ou menos datado a partir do exílio da Babilônia e da Assíria, que invadiram Judá e Samaria. Então, é uma história um pouco mais nebulosa, a gente conta outro dia. Mas eles não tinham boa relação. O pessoal de Samaria, vendo que aparentemente aqueles homens eram de Jerusalém, estavam indo para Jerusalém, não acolheram eles. Assim, não, judeu? Aqui não. Não tem lugar para vocês não, tem pousada não, pode ir embora. Aquilo revoltou o coração de João e de Tiago de um jeito em que eles gentilmente chegam para Jesus e dizem assim: mestre, é o seguinte, tem um pessoal aqui em Samaria que não é crente, que não está querendo te acolher, eles foram rudes com a gente, não nos acolheram. Vamos fazer o seguinte, vamos orar para cair fogo do céu e matar todo mundo aqui? Em algumas versões vai dizer assim: como fez Elias contra os profetas de Baal. É essa a alusão que ele está fazendo. Como profeta, acho que a gente tem autoridade para fazer isso. Aí Jesus olha para eles assim: vocês são retardados, não é possível. Eu estou aqui gastando meu tempo com vocês. Parece que Jesus está perdendo a paciência. Vocês não sabem nem de que espírito vocês são. Porque meu, isso aí não é. Tem 3 possibilidades. Ou vocês são do espírito de Deus, ou vocês são do espírito do homem, ou vocês são do espírito das trevas. Vocês não sabem de onde vocês são. Para estar falando esse tipo de baboseira a essa altura do campeonato, não é possível, você não tem um pingo de discernimento. Um pouquinho antes, esses mesmos caras estavam disputando entre eles qual seria o maior deles no reino dos céus, brigando. Eu acho que eu sou maior que você. Não, eu que você é o maior. Aí Jesus, rapaz, é possível que a altura do campeonato dessa vocês não aprenderam ainda. Esses 2 camaradas, João e Tiago, eram tão doces, eram tão tranquilões, que a gente vai pegar em Marcos capítulo 3, verso 17, uma cena em que Jesus olha para eles e resolve dar um apelido bem carinhoso para eles. Em Marcos 3, 17, Jesus escolhe um apelido para eles, e esse apelido é Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Doce, tranquilão. De onde vem essa imagem que nós temos de João? Porque quando eu leio a Bíblia, quando eu leio os evangelhos, os relatos, principalmente das relações pessoais de Jesus com João, durante todo o seu ministério, a gente vê, em primeiro lugar, Jesus chamando ele de filho do trovão. Em segundo lugar, ele sempre com o irmão, sempre de barreira, porque de barreira a gente fica mais brabo. Sozinho a gente fica medroso, mas eu tô com meu irmão, vamos. Vai, você fala primeiro, eu falo segundo. Aquela duplinha do mal. Não parece meio que ele é da galera do fundão, né? Aí, primeiro são apelidados filhos do trovão. Depois, esse negócio de trovão tá fraco. Eu gosto de fogo mesmo, sabe? Vamos matar todo mundo, Jesus. E terceiro, a gente vê em Mateus capítulo 20. Olha o nível de abestalhadice desse camarada. Precisa que a mãe dele, ele chama a mãe dele. Fala assim: mãe, vá lá, peça ele aí na moral. Aí a mãe fala assim: ô mestre,
Eu estava pensando, se você não pode colocar meus 2 binhos sentado do seu lado, lá no trono, no reino dos céus, eles querem sentar do seu lado, uma à direita e uma à esquerda. Aí Jesus falou assim: vocês acham que vocês podem beber o cálice que eu vou beber para sentar lá? Aí olha eles: podemos. Eles, veja como está claro que eles persuadem a mãe, para a mãe fazer um pedido, porque eles não têm essa coragem. E logo em seguida a mãe sai da conversa e eles continuam: não, a gente pode sim, vai dar certo. Aí Jesus diz assim: vocês até vão beber, o negócio vai inchar para o lado de vocês também, mas só depois. Mas sinceramente, eu vou dizer uma coisa: sentar à direita ou à esquerda está na economia do meu pai. Vocês não deveriam estar preocupados com isso. Esse desejo de vocês de aparecer é algo muito estranho, porque eu já disse que entre vocês não será assim como é no mundo. Se vocês quiserem ser os primeiros, vocês devem servir a todos. A imagem que a gente tem de um João tranquilão, de um João doce, de um João do amor, o apóstolo do amor, esse João parece não combinar com o João dos evangelhos. Um João filho do trovão, um João ressentido, um João arrogante, um João vaidoso, um João filhinho de mamãe mimado. É estranho demais. Quem está certo então? Qual é o João verdadeiro? O João apóstolo do amor ou o João Boanerges, filho do trovão? A grande verdade é que os dois estão certos. Só que são Joões em fases diferentes, em períodos diferentes da vida. O João que Jesus conhece é esse João, o filho do trovão. É esse João que não sabe sequer de qual espírito ele é. Ele não sabe de qual espírito ele é. Ele uma hora fala uma coisa boa, outra hora fala: não, mata todo mundo mesmo. Eu falei: rapaz, você ainda não entendeu o que eu vim fazer. Lembrem, Jesus estava nas últimas semanas dele. E o cara ainda não entendeu o que Jesus vai fazer. Ainda não sabe de que espírito ele é. Em Mateus capítulo 20, é a reta final do evangelho. Jesus já está nos seus últimos discursos. Aí o camarada chama a mãe, para a mãe falar com Jesus, para ele sentar do lado. Você está doido, cara. Não é possível que você... Parece o tempo todo que Jesus está meio que perdendo a paciência, assim, como o Capitão Nascimento quando investe no cara errado. Escolhi o cara errado, não vou poder mais sair do bope. Jesus está dizendo: não vou poder mais morrer, porque se eu morrer vai ficar esses trastes aqui. Não, vou ter... pai, me dá mais 3 anos aí, porque vou escolher outros 12. A sensação que dá é que Jesus está perdendo a paciência com eles. Tem um ponto de inflexão na vida de João que eu vejo claramente acontecer na Bíblia. O ponto de virada. Não é uma virada absoluta, mas é um ponto onde alguma coisa acontece, uma transformação gradativa começa a ocorrer em João. Em que o filho do trovão vai dando lugar ao apóstolo do amor, ao tranquilo, ao doce. Eu poderia, e é o meu sentimento, é que há uma virada de chave na mesa da ceia em João. Quando chega na mesa da ceia, Jesus olha e diz assim: essa noite todos vocês vão me abandonar, e um de vocês vai me entregar, vai me trair. E os discípulos estão atordoados, e todo mundo pergunta: quem vai ser essa pessoa? Quem vai ser? Todos se perguntam. Pedro ainda diz assim: se todos esses te abandonarem, eu não abandono. Mas João, sabendo o quanto era falível, ele encosta a sua cabeça ao peito de Jesus, como se dissesse: eu quero chegar um pouco mais perto do que todo mundo. E pergunta: vai ser eu? Ele sabia que ele podia fazer aquilo, mas ele quer se chegar perto de Jesus com o objetivo de ser talvez transformado em uma pessoa que não faria aquilo. Aquela mesa da ceia, ela tem uma grande dicotomia, tem uma grande disparidade entre 2 personagens. A gente pode ver Judas, porque é na mesa da ceia que Judas se levanta para trair Jesus.
É na mesa da ceia que João chega ainda mais perto de Jesus. Eu penso que Judas raciocinava o comer o corpo de Cristo de uma forma totalmente pervertida. Jesus uma vez se levanta e diz isso para os discípulos: quem não comer do meu corpo e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Na mesa da Santa Ceia, ele vai dizer, ou da ceia do Senhor, ele vai dizer: este é o meu corpo e esse é o meu sangue que eu entrego por amor de vós. Vocês têm que comer isso. Judas raciocinava um comer que me deixa cada vez mais forte, mais gordo. Meu coach nutricional, Celso Aquino, não sei quantos de vocês conhecem, gosta de dizer: cuidado, varão, até a fruta que você come cataboliza no seu organismo. Estou imitando tão perfeito que a gente vai pensar, quem está só ouvindo vai pensar: esse Celcinho está pregando? Fruta vira carboidrato, varão. A ideia que a gente tem é que o alimento que eu como se transforma no meu organismo. Boa parte dos pneus que você tem na barriga são pizzas que viraram você. É o calzone que você comeu ali da boca do rio. É aquela fatia a mais do 4 queijos e foi virando você. Aí talvez você seja um você grande hoje. Um você aumentado de tamanho, um você talvez versão plus. Porque aquilo que você foi comendo foi virando você. E parece o tempo todo que Judas vai comendo o corpo de Cristo com esse raciocínio. Ele vai se alimentando de Cristo como se as palavras que Cristo desse, por mais contrárias que fossem ao pensamento dele, mas só alimentavam as próprias convicções. Judas vai desejando um Jesus que se amolde a ele o tempo todo. Judas vai desejando um Jesus que combine com o pensamento dele. Judas vai desejando um Jesus que gosta do que ele gosta, que vota em quem ele vota. Judas usa todas as palavras de Jesus para transformar a sua vida em algo cada vez mais afirmado conforme o que ele pensava. Judas é esse cara que come o pão e o pão vira ele. Judas é esse cara. Tanto é que muita gente afirma, e não é uma hipótese descartada, é bastante plausível, que um dos motivos que Judas está vendendo Jesus é para que Jesus reagisse e fizesse de fato a rebelião que ele sonhava que Jesus fizesse. Então ele vendia Jesus para os soldados virem e Jesus se levantar, reagir e se proclamar rei. Um Jesus ao modo Judas, como ele sonhava. Judas vai se alimentando do que Jesus dá e ele vai ficando cada vez mais Judas. E ele acha que Jesus também está virando Judas. Ele acha que ele está convencendo Jesus. Uma mulher quebra um perfume e ele diz assim: não achei legal não, Jesus. Isso é um desperdício, a gente poderia fazer outras coisas com esse dinheiro. Ele começa a dar as ordens, a querer dar as cartas dele para transformar Jesus em alguém cada vez mais Judas. João parece fazer o contrário. João parece ser daquela tônica, não do que eu como me deixa maior. João parece ser da tônica do você é o que você come. João come o corpo de Cristo e a toda evidência ele fica mais parecido com Cristo. Ele vai se alimentando daquilo e ele vai ficando mais parecido com o próprio alimento. Ele vai comendo as palavras de Cristo, quando ele se alimenta daquela ceia, perceba, quando eles saem dali, Jesus vai para o Getsemane orar e logo em seguida é preso. Quando Jesus é preso, Jesus vai à cruz, todos os discípulos abandonam Jesus. Quando Jesus está na cruz e ele procura com o olhar algum discípulo seu, o único que ele encontra é João, a ponto de entregar sua própria mãe para que João cuide. Ali ele viu naquele homem já uma pessoa, não mais aquela que não sabia nem de qual espírito era, mas uma pessoa apta a ser o novo filho da sua própria mãe.
Se parece que Jesus está entregando a primazia da igreja para João, Jesus está entregando a própria família, a Pedro, a primazia da igreja para Pedro. Parece que Jesus está entregando a própria família para João. Da minha mãe você cuida. Mãe, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. É a João que Jesus vai revelar em espírito os segredos dos últimos tempos. Os segredos que ninguém alcançou. O Apocalipse. Foi a João. João é o único dos discípulos que não morre de morte trágica. Que não é martirizado. Aliás, Tiago, o irmão dele, é o primeiro a ser martirizado. É o primeiro a conhecer a espada de Herodes. Ser transpassado por ela. João não. João morre, entre aspas, velho. Morre de velhice. João não tem nenhum problema. Por exemplo, eu estava citando outro dia que tem um sinal de trânsito, quando tem um cruzamento na estrada, é um X. O nome desse sinal é Cruz de Santo André. E chama Cruz de Santo André, porque a história da igreja conta que André, apóstolo, morreu crucificado numa cruz em X. A cruz chamada Decussata. Por isso o nome dessa cruz até hoje é Cruz de Santo André. Pedro, martirizado, crucificado de cabeça para baixo, é o que diz a tradição da história da igreja. João não. João vive uma vida testemunhando de uma outra personalidade que parece ele ter adquirido comendo o corpo de Cristo. Se alimentando e se transformando naquilo que ele comia. Uma coisa muito boa que eu entendo nisso é que quando a gente come o corpo de Cristo com a convicção de nos transformarmos naquilo que a gente está comendo, e que você ouve a palavra não com o objetivo de afirmar suas próprias e pré-convicções, de que você vem para a igreja disposto a ser confrontado e a ouvir coisas que você não concorda e segui-la apesar da sua não concordância. Quando você vem disposto a ouvir coisas que te confrontam, coisas que você não desejava fazer, mas vai fazer só porque ouviu da parte de Deus. Quando você dispõe o seu coração a ser transformado por aquilo que você ouve, por aquilo que você come. Quando você vem para cá, sentado nessa cadeira e disposto a dizer: quando eu sair daqui eu serei outra pessoa. Você tem o benefício de nunca envelhecer. Por quê? Porque sinceramente, todas as vezes que Deus fala comigo, Ele me transforma em alguém mais parecido com o seu filho. E eu posso dizer, o Saulo que você está vendo hoje já é diferente do Saulo que as pessoas viram ontem. E eu não estou hoje mais velho, muito pelo contrário. Eu estou hoje a versão mais nova do mercado. Em lugar nenhum você vai achar um Saulo mais atualizado do que esse. Porque a versão que está aqui, ela é completamente inédita. E um pouco mais transformado e mais parecido com Jesus do que eu era ontem. Porque aquilo que eu comi da parte dele me transformou em alguém mais parecido com Cristo. Todas as vezes que você se alimenta da palavra de Deus, não buscando reafirmar suas convicções, não dá para você ler o texto da Bíblia buscando ver onde é que ele concorda com você. Não dá para você ouvir as pregações buscando aquele trecho onde o pastor fala algo que de fato você já tinha falado em algum lugar, que comprova que o seu candidato estava certo ou que o do outro estava errado, que a sua igreja que de fato tem razão naquilo e que a outra igreja, a outra crença, a outra... Quando a gente vai nesse intento, a gente está comendo o pão de Judas. É o pão que te engorda, é o pão que te aumenta seu ego, é o pão que te infla. Mas quando você come o pão de Pedro, ou de João, melhor dizendo, aí você encontra a possibilidade de filhos do trovão serem transformados em filhos do amor. Com isso eu quero dizer uma coisa muito simples para a gente encerrar. É que você não precisa ser escravo de quem você nasceu. Você pode ter nascido filho do trovão, intempestivo, destemperado, impulsivo, agressivo, carente.
Você pode ter sido criado como um mimado filho do trovão. Podem ter acontecido muitas coisas durante sua criação, durante sua evolução, que te transformaram hoje numa pessoa ressentida, numa pessoa magoada, uma pessoa repleta de traumas e lidando com seus próprios demônios que já te dominam e você já não sabe mais como se libertar deles. Você pode ter uma história assim, mas eu quero dizer que você não precisa morrer assim. Você não precisa ser filho do trovão a sua vida inteira. Há um Deus que pode te converter em filho do amor, que pode transformar o amargo em doce. E essa é a essência principal do Evangelho. Eu gosto sempre de falar, o Evangelho não é uma troca de roupa. O Evangelho não é uma troca de igreja, não é uma troca de endereço. O Evangelho não é uma troca de amizades, não é uma troca de denominação. O Evangelho é uma troca de amores, é uma troca de corações. É o Evangelho que faz o lobo ser transformado em ovelha. É o Evangelho que faz o filho do trovão ser transformado em filho do amor. É o Evangelho que faz uma prostituta ser contada como uma das mulheres mais notáveis da genealogia de Jesus. É o Evangelho que faz uma mulher pecadora ser contada como uma adoradora. É o Evangelho que transforma um pescador de peixe barbudo, como eu imagino, bruto, como muitos imaginam, uma das pedras fundamentais de edificação da igreja do Senhor na história. É o Evangelho. É o Evangelho que transforma vidas. É o Evangelho que pode, de uma vez por todas, te transformar, mudar o seu coração. Você não precisa ser escravo da pessoa intempestiva que você foi criado para ser. Você não precisa ser para sempre essa garota tão carente, que não consegue ficar sozinha e por isso vai barateando o próprio corpo, como só você sabe, porque você não aguenta. Você não precisa ser esse cara com autoestima tão baixa e por isso sai pisando em todo mundo para ver se você se afirma. Você não precisa ser isso para sempre. Mas eu nasci assim, mas eu cresci assim. Mas você não precisa morrer assim, porque o poder do Evangelho é o poder de transformação. É aquilo que te faz novo. É aquilo que impede que você envelheça. É aquilo que pode fazer você sair daqui na versão mais nova que você jamais experimentou de si mesmo. Alguém que comeu o pão e virou o próprio pão. Alguém que comeu do corpo de Cristo e selou com Ele um pacto tão forte que saiu daqui falando como Ele fala. Eu tive o prazer de encontrar uma grande amiga minha, Araceli, amiga de infância. E eu jurava que a Araceli era baiana, porque ela morou aqui muito tempo. Mas agora ela fala igual a mineira. E eu achei isso muita traição da parte dela. Ela foi para lá, mora em Berlândia, e ela agora fala que ela está imersa nesse ambiente, imersa no ambiente dos mineiros. E acabou falando mineirês. Quantos de vocês já conheceram um baiano que foi passar 6 meses no Rio de Janeiro e voltou falando esquerda? Casquinha. Vontade de dar um cascudo nesses caras. Mas é porque você vai sendo imerso nesse ambiente de pessoas que falam assim, daqui a pouco sem você perceber, você está falando assim. O Evangelho precisa ser isso. Uma relação tão intensa, tão imersa, que você vai andando com esse cara que tem o sotaque do céu. Você vai andando com esse companheiro, com esse amigo fiel, verdadeiro, cujas palavras muitas vezes te confrontam, porque ele fala de um jeito que você não falava até hoje. Ele tem um sotaque diferente, ele tem uma forma de agir, ele tem uma forma de amar, uma forma de perdoar, uma forma de superar desafios, uma forma de suplantar adversidades, uma forma de crer mesmo contra a esperança, uma forma de estar tranquilo, mesmo quando ele sabe que indo para aquela cidade vão querer matar ele, ele está resoluto, eu vou para lá mesmo, está tranquilo. Quando você começa a andar com esse amigo fiel, verdadeiro, se alimentando com a perspectiva de que ele tem a te ensinar e não você ensinar ele,
Aliás, um parêntese, muitas das nossas orações são isso. A gente querendo ensinar Deus a ser Deus. A gente ora dando notícias a Deus que a gente acha que Ele não sabe. Deus, eu não sei se você está sabendo, mas estão me perseguindo lá no trabalho. Eu não sei se você já notou, se chegou aí o fax. Ainda está no fax, né? Se chegou o zap aí no céu de que minha tia está doente. Eu não sei se você já percebeu, Deus. A gente está dando a Ele notícias que Ele não sabe, ensinando Ele a ser Deus. A gente ora para que a nossa vontade seja feita assim na terra como no céu. A gente ora com a disposição de ensinar. Esse é o pão de Judas. O cara que se levanta no meio do jantar para trair, para ver se Jesus de fato toma uma atitude e vira Judas também. Um Jesus que a gente quer filiar ao nosso partido. Um Jesus que a gente quer colocar a camisa do nosso time nele. O único Jesus que te transforma é o Jesus que você se alimenta disposto a se tornar Ele. É o Jesus que tem voz na sua vida. É o Jesus que vai falar e você vai ouvir e vai obedecer mesmo que não concorde. Eu vou te dizer, você acha que eu concordo com a Bíblia inteira? Não concordo nada. A Bíblia segundo Saulo seria bem diferente. Muito diferente. A fé está nisso. O segredo da fé está exatamente nisso aí. Em você não concordar, mas obedecer. Obedecer o que você já concorda é muito fácil. É mais tranquilo até. Quando encontro alguma coisa na Bíblia que eu já concordava, que bom. Mas aquilo que eu não concordava, não, Jesus estava pensando em dar um murro nele. Não, perdoe. Não, mas o vingue-se não é melhor? Não. Pula essa parte. Vamos lá para a parte onde Deus é justiça. Que pão você está comendo? O que você está perdendo tanto tempo vindo aqui? Toda quarta-feira, toda semana, todo domingo. Se você ainda acha que sua vida tem que continuar da mesma forma. Que palavra é essa? Que te entorpece durante o culto, mas não te transforma quando sai dele? Que tipo de evangelho você acha que está vivendo? Tendo momentos de prazer e de entorpecimento aqui onde você viaja no louvor, gosta da palavra, mas quando você sai daqui, ela não transforma rigorosamente nada do que você vive. Esse não é o evangelho, esse é o pão de Judas. É o bocado molhado que come e vai trair. O pão de João não. Faz você entender que você é o que você come. Eu não sei como você nasceu. Eu não sei que traumas de infância você experimentou. Eu não sei quem te tocou de uma maneira que não deveria ter tocado na sua infância. Eu não sei quem deixou de te tocar quando deveria ter tocado. Quem deixou de te abraçar, quem deixou de te acolher. Quem deixou de te empoderar com palavras boas que fizessem você ter hoje uma autoestima bem consolidada. Eu não sei que tipo de situação você viveu. Quem te traiu a ponto de você ficar tão desconfiado de qualquer tipo de relação amorosa. Eu não sei quem te feriu a tal ponto de você já entender que nenhum líder presta para você e de que esse negócio de igreja já não serve mais para ser vivido. Eu não sei que tipo de situações que te transformaram em filho ou filha do trovão, em uma pessoa intempestiva, em uma pessoa amarga, em uma pessoa que você já não sabe como mudar. Mas eu sei que o evangelho de Deus é poder para transformação e para mudança de corações, que pode transformar em filho ou filha do amor. Fique de pé. Nós vamos orar. O evangelho de Deus é isso. É poder para testemunhar. A promessa da Bíblia não é que eu te darei um novo carro, não é que eu vou te dar uma nova casa, não é que eu vou te dar um novo guarda-roupa, uma nova roupa, promessa principal que o evangelho se alicerça é a promessa de que Ele vai nos dar um novo coração. Um novo coração. Um novo querer. Jesus não vai te ensinar o que fazer. A proposta do evangelho não é isso. Não é te dar um livro de regras, uma cartilha, um manual de instrução. A Bíblia não é um manual de instrução.
Manual de instrução tem carro, tem a TV nova que você comprou, isso tem o celular, o iPhone que você comprou tem manual de instrução. A Bíblia não é isso. A Bíblia são palavras que entram no seu coração a ponto de virar uma consciência e uma identidade. João não aprende a ser filho do amor. João é transformado em um filho do amor. E você vai me perguntar, como é que eu faço isso então? Só um milagre. E infelizmente, milagres não se explicam, mas se recebem. Eu tenho certeza que aquele que pode fazer um milagre na sua vida está presente aqui nesse lugar. Pode te tocar hoje de uma maneira que os remédios nunca tocaram, que a terapia ainda não tocou, onde a depressão não conseguiu tocar, onde as feridas psicossomáticas acumuladas ao longo de sua história ainda não tocaram. E basta um toque dele e um processo de conversão se deflagra. Eu seria idiota se eu fosse pregar para você 5 maneiras para você sair do ponto A para o ponto B. O Evangelho não é isso. Há somente uma maneira de você sair do ponto do filho do trovão para ser recebido como filho do amor. É só o toque dele, é só o milagre dele. E se hoje ele está falando ao seu coração, se alguma coisa que foi falada aqui tocou em você de alguma maneira, se você se identificou com alguma parte de alguma música, com alguma parte da palavra, se a sua história está sendo colocada aqui na mesa, não endureça o seu coração. Se hoje ouvires a sua voz, não endureça o seu coração. Deixa ele te fazer novo. Você não precisa ser amargo para sempre. Você pode ser doce. Você não precisa ser duro para sempre. Você não precisa ser tão carente para sempre. Você não precisa ser fragmentado para sempre. Você não precisa ser mimado para sempre. Você não precisa ser vaidoso para sempre. Necessita ser mudado, Senhor. Pode ser você daqui a pouco, Porque que vai estar doutrinando outras pessoas, dizendo: filhinhos, não pequeis. Mas se alguém pecar, tendes um advogado trabalhando em vosso favor, militando a vossa causa, patrocinando os seus interesses, Jesus Cristo o justo. Pode ser você a testemunhar ao mundo que no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós pecadores. O Verbo era a luz dos homens. Pode ser você ser transformado no filho do amor, do tranquilo, do doce, para espalhar doçura ao mundo. Porque tudo que há, se hoje ouvires a sua doce voz, coma desse pão, se transforme nele. Chegue sua cabeça ao peito dele hoje. Encoste a ponto de sentir as batidas do coração dele. Sonde o coração do seu mestre, do seu amigo. Ouse ser mais do que servo. Ouse ser mais do que um operário. Ouse ser mais do que um escravo. Ouse ser amigo. Ouse ser próximo. Ainda que Jesus não tenha filhos preferidos, Jesus tem filhos que fizeram dele o seu amigo preferido. Quem é o seu preferido? Qual é o seu lugar preferido nessa terra? Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Oh, necessita mais de ti.
filhos e filhas nessa noite, fazendo do teu peito o seu travesseiro, do teu coração o seu descanso, do teu colo o refúgio que não estão encontrando no mundo. Há filhos e filhas do trovão que desesperadamente clamam para que sejam transformadas em filhas do amor, em filhas do Deus vivo, em filhos do Altíssimo, em amigos daquele que é fiel e verdadeiro, o primeiro e o último. Ah, Senhor, que possamos deglutir, que possamos saborear esse pão a ponto de nos transformarmos nele, de virarmos o que comemos. Ah, Senhor, que sejamos dignos de o Senhor confiar em nós, a tua própria família. Pai, hoje tem que ser uma noite de transformação aqui. Batiza-nos com um novo espírito, Senhor. Hoje